Então, eu gostaria de falar para vocês, que ainda não sabem, né, que tradicionalmente nós trazemos temas de relevância social para discutir aqui no Prêmio M6 Qualidade Brasil. E este ano, nosso propósito é chamar a atenção de todos para o direito à moradia e as condições habitacionais no Brasil e a construção de um Brasil civilizado e justo. E para falar desses temas, eu convido aqui o Manuel Henri M6, mais conhecido como o Henri Júnior. Palmas, por favor. Falar sobre o direito à moradia e as condições habitacionais no Brasil é um desafio. Esse é o tema do Prêmio M6 Qualidade Brasil, 8ª edição. E, a partir do método de revisão bibliográfica, que eu venho usando desde o meu primeiro trabalho na universidade, em 2018, estudando sobre a comunidade de Dandara e a realidade constatada naquela comunidade, eu pude coletar uma série de dados, informações, discussões doutrinárias sobre o assunto e também discussões e debates jurídicos. E eu trouxe alguns desses dados, algumas dessas informações para a gente refletir um pouco hoje, durante o evento. Tá? Então, eu iniciarei falando sobre moradores em condições de rua. Na sequência, eu falarei sobre moradias regulares. Depois, vamos lembrar juntos de 2 estatutos legais e o direito à moradia neles, seguido de comentários sobre aluguel, dados relacionados ao despejo no Brasil. E o que a gente espera com a reflexão é a gente pensar sobre as possibilidades e perspectivas no que tange às atividades que nós executamos no nosso dia a dia e para o resto dela, para o resto das nossas vidas. E depois de vocês ouvirem algumas pessoas que vão passar por aqui, falando sobre o assunto também, o convite é desde já agirmos com vistas a melhorar a nossa sociedade e a realidade de quem precisa. Tá bom? Então, para agora, eu convido cada um a refletir e disseminar o seguinte: a relevância de compreendermos em que pé estamos no nosso compromisso social quando nos deparamos com um morador ou uma moradora em condições de rua, que muitas das vezes não tem outra opção a não ser a sarjeta, a condição de decadência e de humilhação. E isso se tornou comum. Pior, se tornou banal. Segundo um levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgado em maio de 2020, mais de 5 milhões de moradias não possuem regulamentação adequada. Isso porque essas pessoas, muitas delas, que vivem em condições de decadência, humilhação, indigência, procuram por alternativas irregulares de habitação, ocupando solos, loteamentos, sem qualquer infraestrutura de um imóvel. Ou seja, a moradia irregular se tornou uma alternativa e, mais uma vez, é tão comum, né? Pior, tão banal. O direito à moradia, na nossa Constituição, está tutelado no artigo 5º caput, no inciso 23 desse mesmo artigo, no artigo 6º caput, no artigo 23, inciso 9, no artigo 170, inciso 3, e na Declaração Universal dos Direitos Humanos, o artigo 25 é exclusivamente sobre o assunto, o direito à moradia. Então, nós temos apenas 2 estatutos importantíssimos para a nossa sociedade, porque a gente tem um arcabouço jurídico legal imenso sobre o assunto, mas a realidade constatada chega a ser até oposta, né, a esses direitos que estão lá escritos. Direitos fundamentais, direitos inerentes ao ser humano, dignidade humana, como falamos aqui na mesa, né? Então a gente não pode mais tornar isso comum, perpetuar que isso seja comum. A gente não pode mais banalizar esse assunto, né? A gente não pode mais banalizar. A gente nunca pôde, na verdade. Nunca podemos. Mas a gente banaliza. Não podemos mais banalizar. Quantas famílias moram de aluguel? Muitas, não é mesmo? Acho que todo mundo aqui conhece alguém que mora de aluguel, se não a própria pessoa mora de aluguel, né? Então, se antes da pandemia a gente já tinha um déficit habitacional, né, números alarmantes relacionados ao déficit habitacional, e em consequência disso, o crescimento
constante de pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade social, imaginem pós-pandemia. Agora eu vou trazer para vocês alguns dados, obtidos por meio da campanha nacional Despejo Zero, que nos revelam o seguinte: mais de 31.421 famílias foram despejadas e removidas dos seus lares no Brasil durante a pandemia. Mais de 142.385 famílias estão, neste momento, ameaçadas de despejo. A mulher brasileira é uma guerreira, e é a guerreira que mais sofre. Pelo menos 75.410 mulheres foram despejadas durante a pandemia no Brasil. 341.724 mulheres estão ameaçadas neste momento de despejo. E as nossas crianças? Pelo menos 97.391 crianças brasileiras estão ameaçadas de despejo nesse momento. Então, infelizmente, os números nos revelam uma situação mais urgente e relevante do que a gente imagina. O problema é maior que a questão do déficit habitacional ou urbana, de moradia, infraestrutura. O problema envolve saúde pública, envolve educação e muitos outros temas que a gente precisa, da mesma forma, igualmente, dar atenção. Então, mais uma vez eu reforço e peço a atenção de todos vocês quando verem, se depararem com alguém em situação de vulnerabilidade. Pensem em tudo isso que a gente comentou agora, o que já falaram aqui, e o que vocês já têm de experiência de vida. Continuando, ainda que existam mecanismos como o Sistema Financeiro de Habitação, SFH, SFI, enfim, há diversos problemas na garantia por um lar, principalmente as pessoas desfavorecidas economicamente, justamente pela dificuldade de arcar com custos do financiamento de uma moradia. Então, o objetivo, a gente tem um objetivo, uma ODS, um Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU, número 11, que prevê que até 2030 todas as pessoas tenham acesso à habitação segura, adequada, a preço acessível. É um objetivo, né? Um objetivo da ONU, um objetivo que a gente almeja chegar em 2030, não só a gente, mas todos aqueles que compactuam com as ODS, com a ONU de modo geral. Então a gente deve entender que a necessidade ela não tem bandeira, né? A necessidade não tem bandeira, não tem partido, não tem rótulo. A falta de assistente existe, infelizmente, em todos os estamentos. Desde trabalhadores informais, autônomos, civis empregados e, pasmem, a gente tem uma situação bem complicada também, não dá nem para comentar aqui, mas passa até por militares. Então, todos sofrem igualmente. Tá? A gente falou aqui das mulheres, das crianças também. Dito tudo isso, vou concluir. O problema, ele é coletivo, tá? A solução também. Fica a reflexão. Obrigado. Mária, é com você. Bom, obrigado, Henry, pelas suas palavras. O reconhecimento da dignidade humana, que trata do projeto de civilização que vivemos, é, antes de mais nada, uma preocupação ética, e a nossa Constituição traduz isso, porém, em termos jurídicos. Então, é a partir da consideração da existência do outro e da sua dignidade que podemos compreender e tolerar as diferenças. Então, como o Henry deixou toda essa reflexão para vocês aqui agora, né, sobre o direito à moradia, as condições habitacionais no Brasil, né, essa valorização que devemos empregar em cima das pessoas que mais necessitam, e justamente todo essas ações que nós planejamos e que nós realizamos em prol do outro. Então, fazer para o outro, e a gente sempre tem que ter em mente que o fazer para o outro também beneficia nós mesmos.